Muito bem. Aos Hebreus, capítulo 12, verso 4. Amém? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manto não se desvie, mas seja curado. Ó Deus, mais esta vez, Senhor, queremos amar a Ti, com graça e misericórdia. Nós precisamos ouvir Tua voz. Precisamos, ó Deus, ser tocados pelo Teu Espírito nessa noite. Precisamos que o nosso coração, Senhor, tenha sensibilidade para assimilar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Precisamos que o Teu Espírito aplique a Tua palavra ao nosso coração e precisamos de poder necessário para praticarmos a Tua palavra. Porque não somos capazes, ó Deus, de tomar a decisão de colocar em prática e muito menos de cumprir com essa decisão, se o Senhor não for conosco. Por isso, tem misericórdia de nós, socorre-nos nessa noite, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Quando éramos crianças, e ainda fazemos isso com as crianças, às vezes, quando uma criança vai à queda, cai, sofre uma queda, a gente, com o intuito de incentivar a criança, diz: levanta, não foi nada. A gente nem sabe se machucou ou não, mas a gente quer que a criança se levante, se recupere. Não foi nada, foi só um pulo, não machucou não. Levanta, anda, está tudo certo, tudo bem. Todos nós já ouvimos isso, todos nós também já fizemos isso com as crianças. E parece aqui que o autor aos Hebreus está dizendo isso para aqueles irmãos que estavam passando por tribulações, por lutas, por dificuldades e querendo desistir. Ele começa essa sessão do texto dizendo: olha, vocês ainda não resistiram até o sangue. A situação está difícil, mas pode ser pior. A situação está complicada, mas não tanto quanto pode vir a ser. Então, calma, gente, não desistam ainda. Não é motivo, a provação, a tribulação que vocês estão enfrentando, não é motivo para desistir, não é motivo para parar, não é motivo para fraquejar. Mas vocês precisam permanecer firmes na fé, precisam permanecer crendo em Jesus, praticando o Evangelho, vivendo de acordo com o propósito de Deus para a vida de vocês. E isso tudo eu estou dizendo, o autor aqui explicando, como um ato de carinho e de bondade de Deus para vocês. Porque, na verdade, o que vocês estão precisando não é outra coisa nesse momento, a não ser um pouco mais de disciplina. Tem um sobrinho nosso, sobrinho não, primo, tem um segundo grau, meu filho da minha prima. E alguns anos atrás, levaram ele ao médico, Davi, não é? E a família achou que estava com algum problema e levaram ele para o médico. Aí quando chegou do médico, eu falei assim: ei, Davi, como é que foi lá no médico? Ele disse: ó, o médico falou que a única coisa que eu estou precisando é de um pouquinho de disciplina. Que não tem nada de errado comigo, né? A única coisa que eu estou precisando é de disciplina. E o que parece é que aqueles irmãos hebreus estavam passando pela mesma situação do Davi. A provação era grande, eles estavam passando por tribulação, por perseguição.
importância da disciplina de Deus para a vida deles. Ele faz uma analogia, uma comparação de um pai disciplinando seu filho, como para exemplificar aquilo que ele estava fazendo com aqueles irmãos. Ele estava dizendo àqueles irmãos o seguinte: olha, eu estou aqui fazendo o papel de porta-voz do Pai de vocês, de Deus de vocês, que quer levar vocês de volta ao propósito dele, não quer deixar que vocês desviem, não quer deixar que vocês desanimem, não quer que vocês se percam, e por isso ele está sendo duro com vocês e disciplinando vocês dessa forma, porque o que a gente tem visto desde o início da carta aos Hebreus é toda semana o Senhor apertando a gente um pouquinho mais, sim ou não? Não é? Cada administração nossa, cada meditação, cada exposição, parece que o Senhor está apertando um pouquinho mais a tarrafa, esticando um pouquinho mais a corda, para que a gente possa estar afinado com a vontade, com o propósito dele para nós. E a nossa proposta, olhar para esse texto dessa noite, nós vamos reconhecer que, embora nós possamos estar passando por sofrimentos, por tribulações, por tentações, assim como aqueles irmãos, nós também ainda não chegamos ao limite do sofrimento pela causa de Cristo. E, na minha singela opinião, eu acho que a gente sofre até muito pouco. Eu acho que o preço que eles pagam pelo Evangelho, perto de o que muita gente no mundo paga, é muito barato. Não é? Eu acho que a gente desiste de Jesus muito fácil, por muito pouca coisa. Estava, há alguns anos atrás, faz um tempo, ouvindo o pastor contar um testemunho que ele foi pregar na Turquia. E ele chegou lá para pregar, era um congresso de missionários, e esse congresso era ilegal. Era proibido, porque na Turquia não existem igrejas cristãs. O governo autorizou uma igreja cristã naquele país, e turcos não podem se converter ao cristianismo. E apenas estrangeiros podem frequentar aquela igreja. E curiosamente a Turquia é o país onde estavam as 7 igrejas da Ásia: Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Esmirna e Sardes. As 7 igrejas da Ásia estavam na Turquia e hoje elas não existem mais. O Evangelho é proibido na Turquia. E esse pastor conta que ele chegou lá e ficou meio apreensivo, porque o brasileiro, livre para falar do Evangelho, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, de repente se vê num lugar onde está acontecendo uma reunião escondida, ilegal, e que se fosse descoberta poderia trazer um grande prejuízo, um grande sofrimento. E ele conta que ficou constrangido porque um dos missionários contou um testemunho que um grupo de irmãos estavam se reunindo numa casa e algumas pessoas começaram a entregar a vida para Jesus, e aquele grupo caseiro foi crescendo, e de repente um dos frequentadores traz com ele outras 2 pessoas para o grupo, e num determinado momento da reunião aqueles 2 malvados se levantam, tiram punhais da cintura e matam todas as pessoas da reunião. Todos são mortos. E o pastor disse que ficou muito constrangido ao ouvir esses relatos tão próximos de pessoas que pagam pelo Evangelho o preço que ele não paga. E se nós olharmos a nossa volta, tem muita gente que paga para viver o Evangelho o preço que a gente não paga. Mas embora cada um tenha o seu próprio sofrimento, a sua própria luta, cada um enfrenta as suas próprias tentações ou suporta as suas próprias provações, não importa o tamanho da nossa provação, nós ainda não chegamos no limite. E nós precisamos olhar para esse texto, entender um pouco disso, que mesmo diante das dificuldades, nós ainda não chegamos no limite do sofrimento da causa de Cristo. E precisamos também olhar para esse texto para compreendermos como a disciplina de Deus opera em nossa vida. Muitas vezes a provação, a tribulação, a perseguição, ela é um instrumento de Deus para nos disciplinar, para nos trazer de volta à sua presença. Nós vemos a palavra de Deus e aprendemos que José nunca esteve tão perto do trono como quando ele estava na cadeia. José, no colo do papai, estava longe do trono, mas José na cadeia estava a um passo de assumir o trono do Egito. E muitas vezes a nossa tribulação é mais um estágio, ou talvez o último estágio que o Senhor quer que nós cumpramos
até que Ele nos coloque dentro do propósito dele para nós. Amém? Então nós vamos olhar para esse texto. Se você estivesse com a sua Bíblia aberta, o nosso autor, nos versos 4 até o verso 6, ele vai nos falar da necessidade da disciplina. Nós precisamos de disciplina. Irmãos, tem uma coisa que todo mundo precisa, é disciplina. Nós precisamos de disciplina física, nós precisamos de disciplina moral, nós precisamos de disciplina social e nós precisamos de disciplina espiritual. Fisicamente, nós precisamos ser disciplinados, controlar nossa alimentação, não comer demais nem de menos, escolher os nossos alimentos, comer na hora certa, na quantidade certa, é importante para a nossa saúde. Praticar atividade física, beber bastante água, dormir direito. Quanto mais disciplinada fisicamente a pessoa é, mais saúde ela tem. O mundo está à nossa volta aí, ofertando a todo momento alimentos que não são saudáveis, as bebidas alcoólicas fazendo propaganda a todo tempo. O Brasil é um grande consumidor de bebida alcoólica, as drogas estão aí, e se nós não mantivermos uma vida de disciplina física, nós não teremos saúde, porque o mundo tem muito mais e gira muito mais a economia para nos entupir de produtos que acabam com a nossa saúde do que de coisas que nos promovem, que melhoram a nossa saúde. Então nós precisamos de disciplina física, precisamos de disciplina moral, nós precisamos ter um controle do nosso corpo, das nossas atitudes, não é? Nós precisamos saber que a gente não é uma máquina sexual, a gente não é uma máquina de sensualidade, que o mundo está com todo esse apelo, as crianças desde pequenas já sendo tragadas e influenciadas pela imoralidade. Precisamos ser disciplinados nessa área, precisamos de disciplina espiritual, precisamos ter uma vida de oração, de leitura da palavra, de meditação, de comunhão com os irmãos, precisamos nos disciplinar espiritualmente. Nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê Daniel 3 vezes por dia, abrindo a janela para os lados de Jerusalém, orando ao Senhor. Nós vemos Jó, um homem espiritualmente disciplinado, todas as vezes que o ciclo de banquetes dos filhos de Jó terminava, Jó ia lá e oferecia sacrifício ao Senhor, em prol e em favor dos seus filhos. Nós vemos o próprio Senhor Jesus, que manteve uma vida disciplinada, uma vida de oração. No momento em que Jesus despedia as multidões, os discípulos iam descansar, ele ia sozinho pular a parte para orar ao Pai. Disciplina espiritual é importante. Disciplina social é importante. Se a gente obedecer às leis do nosso país, a gente vai ter problema. É multa de trânsito que chega, são processos cíveis e criminais que podem nos ocorrer, pode parar com o mano lá no SPC, no Serasa, vai perder o crédito. Precisamos de disciplina. Precisamos de disciplina material, disciplina financeira, planejar o orçamento, controlar os nossos gastos, porque toda essa disciplina vai trazer melhor qualidade de vida. Nós precisamos de disciplina. A disciplina é uma necessidade. Olha para a pessoa do seu lado e fala para você: você precisa de disciplina. Pode olhar aí e falar. Nós precisamos de disciplina. A disciplina é uma necessidade. William Barclay comenta que a vida cristã é uma luta constante contra o pecado. Nós não resistimos ainda ao ponto de derramar sangue, mas nós devemos estar preparados para tal resistência. Não é? O autor dos Hebreus está falando aqui da disciplina espiritual e ele estava dizendo para aqueles irmãos: vocês ainda não derramaram sangue, mas sejam prontos para fazer isso se for preciso. Então nós precisamos esperar sempre o pior, porque se o pior não vier, a gente está no lucro. O problema é que às vezes a gente é muito melindroso, a gente é muito teimoso, a gente não espera receber a pancada de Deus, a gente não espera receber a disciplina de Deus. Quando ela vem, a gente desanima, a gente desespera. Quando o Jó se encontra naquela situação em que ele está, ele olha para a esposa e fala assim: olha, nós recebemos o bem de Deus, então agora é hora de nós receber o mal. Se Deus está permitindo a gente passar por isso, Deus sabe o que está fazendo, então a gente precisa permanecer firme. Porque a gente aceita de bom grado o que de Deus. As boas águas nós aceitamos, mas quando o Senhor quer nos corrigir, nos coloca na disciplina, no cantinho do castigo, aí a gente reclama. Então, nós precisamos estar preparados para resistir à disciplina do Senhor, porque ela é sempre para o nosso bem. O Warren Green escreveu dizendo que esquecer-se da exortação é perigoso, e a correção do Senhor é uma prova do seu amor, e não da ira de Deus. Se Deus está nos disciplinando, irmão, não é porque Ele quer nos destruir, mas é porque Ele quer melhorar a gente. Todas as vezes o Senhor nos disciplina para o nosso bem.
destruir. É um sinal do amor de Deus e não da ira de Deus. Nosso irmão Champlin também comenta dizendo que Deus nos trata como filhos ao nos corrigir. É um sinal de que pertencemos a Ele e de que Ele se preocupa com o nosso crescimento espiritual. Irmãos, se Deus nos deixar por nossa conta, talvez isso seja a pior coisa que Deus possa fazer conosco. A Bíblia diz que o pai que ama o seu filho cedo disciplina, mas aquele que nega a vara do seu filho é porque não ama. O pai que deixa o filho fazer o que quer, deixa a criança por conta própria, deixa a criança se virar por ela mesma. Esse é o pai que não ama o filho. Porque se o pai ama verdadeiramente o filho, ele cedo vai disciplinar, cedo vai ensinar, ainda que com castigo, ainda que precise imprimir algum sofrimento do filho, mas que isso vai levar o filho a viver o propósito de Deus para a vida dele. E é isso que Deus quer para nós. Amém? Precisamos de disciplina. Nos versos 7 e 8, a palavra do Senhor diz, o autor aqui está dizendo que a disciplina, ela é para nós, e nós precisamos compreender isso, um sinal de filiação de Deus. Por que o Senhor nos disciplina? Quem que Deus disciplina? Deus disciplina aqueles que são seus filhos. Deus não disciplina bastardos. Deus não disciplina aqueles que não lhe pertencem. Mas a disciplina de Deus é um sinal de que nós somos filhos de Deus. Se Deus está disciplinando você, agradeça ao Senhor. Se você está passando pela provação, pela tribulação, se Deus está provando você, se o Senhor está apertando você de alguma forma, agradeça. Isso é um sinal que Deus te ama. Isso é um sinal do amor de Deus. É um sinal de que nós somos filhos de Deus. O autor diz isso aqui. Se nós não fôssemos filhos de Deus, Deus não ia se preocupar com a gente, não. Muitas vezes a gente olha para o ímpio e parece que vai tudo bem com ele. Tem dinheiro, tem sucesso, não fica doente, tudo que faz dá certo. E a gente vive numa luta danada, numa disputa danada, tentando fazer as coisas acontecerem. E parece que quanto mais a gente tenta dar certo, mais as coisas parecem caminhar para trás. Isso é sinal de quê? Isso é sinal de que Deus está preocupado com a nossa melhora. Deus quer a sua liberdade. Porque com aqueles que não são de Deus, eu não se preocupo. Aqueles que não pertencem ao Senhor, Ele não vai atrás. Você é assim também. Ou você fica andando pela rua disciplinando o filho dos outros, corrigindo os filhos das outras pessoas. Fica ou não? Você é daqueles que vai na casa do seu vizinho para chamar a atenção do filho dele? Deus não faz assim com a gente. Jesus não faz assim conosco. A disciplina de Deus para nós ela é uma prova, ela é um sinal da filiação. Orton Williams diz que a disciplina é uma marca da filiação. Se Deus não nos corrigisse, seria sinal de que não somos verdadeiramente seus filhos. Então, se estamos sendo corrigidos pelo Senhor, isso significa que Deus está interessado em nós, porque somos filhos de Deus. O reverendo Hernandes escreve dizendo que ser disciplinado por Deus é uma evidência de que Ele nos ama e nos aceita como seus filhos. Ele quer nos trazer conforto e não desânimo. Nós não devemos desanimar diante da disciplina, diante das lutas, das tribulações. Ao invés de reclamarmos e murmurarmos, devemos agradecer. Pastor, isso é um absurdo. Quem aqui que agradece quando está sendo disciplinado? Já viu algum filho? Você falava de castigo, fez arte, foi castigo para você entender que você fez errado. Já viu algum filho que falou assim, pai, obrigado, ainda bem que o senhor me pôs de castigo. Nossa, que alegria, olha, vou ficar aqui com prazer. Obrigado por ter colocado no castigo. Né? Mas essa deveria ser a nossa atitude. Não é, a nossa natureza não permite isso. Mas deveria ser a nossa atitude. Porque se o Senhor está nos disciplinando, se o nosso Pai Celestial nos disciplina, nós deveríamos olhar e pensar, que bom que Deus nos existiu de mim. Certa feita, uma pessoa foi conversar com um ferreiro, e o ferreiro estava preparando uma ferramenta na bigorna, e ele levava a ferramenta ao fogo, aí quando ela estava incandescente, ela ia para a bigorna e ele dava pancada, mudando o ferro. Até que o ferro esfriava, não cedia mais, ia para o fogo novamente, e aí a hora que estava incandescente, voltava para a bigorna e pancada de novo. E aí você, o que você está fazendo? Eu disse, eu estou mudando essa ferramenta de acordo com aquilo que eu preciso dela. Aí ele falou assim, mas e aquelas que estão ali? Se aquelas ali, eu já desisti delas. Aquelas ali já foi para o fogo, veio para a bigorna, agora estava batendo, machucou. Não serve mais.
essa não vai mais para o fogo, essa não leva mais pancada. Então, queridos, nós estamos indo para o fogo, vocês estão com uma pancada, porque Deus ainda não assistiu da gente. É porque a gente não pode se tornar aquilo que Deus quer que a gente seja. Amém? Ainda que tem que passar pelo fogo, ainda que a pancada doa de vez em quando, se o Senhor ainda está batendo, porque a gente ainda pode ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Porque se rachar, se ficar inútil, não vai mais para o fogo. Não leva mais pancada, mas também não vai ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Então vamos olhar para a disciplina com alegria, que ela nos traga conforto e não desânimo. O comentário da Bíblia de Genebra está escrito que a correção de Deus diferencia os verdadeiros filhos dos bastardos. A ausência de disciplina indicaria que não pertencemos a Ele. Verdadeiros filhos de Deus recebem disciplina. Aqueles que não são filhos de Deus, ainda que digam que são, mas não estão sendo disciplinados, não aceitam ser disciplinados, esses são falsos filhos. No momento do encontro com o Pai, estarão eternamente no nome de Jesus. Versos 9 e 10, você está acompanhando aí, nós vemos o autor falando sobre a submissão à disciplina divina. Ele fala sobre essa disciplina que nos corrige e nos promove, dizendo que nós precisamos estar submissos, nós precisamos estar totalmente prontos a receber essa disciplina do Senhor. Nós precisamos nos submeter a isso. Nós não podemos recusar a disciplina que vem de Deus. Não é? O texto fala que muitas vezes eu e você queremos rejeitar a disciplina. Acabamos de dizer aqui que o filho nenhum agradece por estar sendo disciplinado. A gente também não agradece. A gente também não entende. A gente também não consegue compreender o que Deus está fazendo. Muitas vezes olhamos aquilo que Deus faz conosco, nos permite passar, as tribulações que nos permite enfrentar, e ficamos com dúvidas, ficamos desanimados. Assim como aquela criança que viu a mãe bordando, e ela olha o bordado de baixo para cima, e ela vê um emaranhado de linhas e fala assim: mãe, o que é isso que você está fazendo? Que negócio feio. Embora quem entende de bordado, não é o meu caso, diz que quando o bordador é bom, a bordadeira é boa, o bordado fica igual em cima e embaixo. Não sei se é verdade. Mas no caso daquela criança, ela olha o bordado de baixo para cima e diz: mamãe, que negócio feio você está fazendo? Não estou entendendo nada. Aí a mãe pega a criança no colo e fala assim: não, que eu vou te mostrar. E mostra o bordado de cima para baixo. Uma figura linda, um desenho maravilhoso, uma obra de arte. Então assim somos nós. A gente olha de baixo para cima, o que Deus está fazendo, ele não entende nada. Parece que Deus perdeu a mão, parece que o Senhor não está no controle, parece que de repente Deus cometeu algum erro, algum engano. Mas haverá um dia que Ele vai nos pegar no colo e vai nos mostrar o propósito dele, de cima para baixo, para nós vamos entender que valeu a pena estar na presença do Senhor, louvado seja o nosso Deus. Então nós precisamos nos submeter à disciplina divina, nós precisamos estar submissos, não podemos rejeitá-la, não podemos fugir dela. O William Barclay diz que assim como nós respeitamos nossos pais terrenos, isso para aqueles que respeitam, e tomara que sejam muitos, né? Porque há pessoas que não respeitam e não honram o pai e mãe, mas assim como respeitávamos nossos pais terrenos que nos corrigiam, quanto mais devemos nos submeter ao pai espiritual, que nos disciplina para o nosso bem, porque há momentos em que nossos pais da terra podem errar, há momentos em que nossos pais podem exagerar na disciplina, podem perder a mão, mas se ainda assim a intenção deles é o nosso bem, quanto mais nosso Pai Celestial vai nos disciplinar para o nosso bem, e sem errar, sem cometer exageros, sem cometer excessos. Deus não comete excessos. Nós disciplinamos nossos filhos, cometemos excessos às vezes, e às vezes somos negligentes. Uma das maiores dificuldades que eu enfrento ainda como pai é essa. Saber qual é o momento de apertar, qual é o momento de soltar, a gente nunca sabe. A gente não tem essa noção. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. Tem hora que você fala não, eu teria pedido sim, tem hora que você fala sim, tinha pedido não. E não tem curso para isso. Não tem receita de bolo que ensina isso. Quando que pode deixar e quando que tem que proibir? Ele não sabe. É uma luta, uma tribulação a gente vê isso. Né? A gente vai aprendendo dia a dia. E geralmente a gente aprende
Você deixa de disciplinar e pensar, eu poderia ter sido mais duro, tinha que ter sido mais duro, por que eu não fui mais duro? E num determinado momento você fala assim, olha, fui duro demais, eu poderia ter sido mais leve um pouco, a gente não sabe disso. Você jovem que ainda não é pai, que ainda não é mãe, você vai passar por isso, vai chegar a tua vez. Você vai olhar e fazer agora. Não é? Porque é uma guerra dentro da gente, quando o pai e o filho chegam, pai, eu posso fazer isso? Isso falei agora, o que eu falo? Nem sempre a gente tem resposta. As coisas são simples, mas as coisas são complexas. Uma vez eu falei para os meus filhos, eu falei assim, olha, eu sou pai de vocês é a primeira vez, eu estou aprendendo. Eu nunca fui pai de vocês, é a primeira vez que eu estou sendo. Não é? Estou aprendendo, me ajuda. Porque se vocês me ajudarem, eu não consigo. E nós precisamos aprender a honrar o Senhor e saber que a disciplina dele está para o nosso bem. E ele não é, de jeito nenhum. Ele não exagera na dose. E quando ele diz não, ele sabe o que está fazendo. Quando ele diz sim, ele também sabe o que está fazendo. Louvado seja o Senhor por isso. A gente vive num tempo de crise de honra. A gente olha para a palavra de Deus, o quarto mandamento, o primeiro mandamento de promessa é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar é mais do que obedecer. Honrar é mais do que respeitar. Honrar é algo que vem do coração. Não interessa se teu pai está certo ou se está errado. Não interessa se teu pai é ausente ou se é presente. Não interessa se ele deu bom exemplo ou mau exemplo. A minha obrigação é honrar teu pai e honrar a mim. Porque quem não aprende a honrar pai e mãe não vai conseguir honrar a Deus. Porque se não honra o pai e a mãe que está vendo, como é que vai honrar a Deus que não está vendo? Então não interessa quem foi seu pai, não interessa quem foi sua mãe, não precisa saber. Certa vez estava conversando com uma jovem, ela disse, pastor, a gente está numa situação difícil, estou muito triste e tal. Eu falei, por quê? Ela disse, porque eu discuti com a minha mãe, a primeira coisa errada, não tem nada que discutir com a sua mãe. Sua mãe é sua mãe. Ah, mas é que ela estava errada, não interessa, ela é sua mãe, a gente precisa saber quem é sua mãe, não precisa saber o que ela fez, não precisa saber qual é o problema dela. Ela é sua mãe. E mãe a gente honra. Pai a gente honra. É um princípio bíblico. E princípios bíblicos são inegociáveis. São inegociáveis. A gente não pode mudar isso. Porque esse mandamento diz: honra o seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma promessa. Agora, mas eu vou honrar meu pai e minha mãe, meu pai é isso, minha mãe é aquilo. É problema de Deus. Se você fizer o que você tem que fazer, aquilo você não pode fazer, Deus faz. Mas quando a gente não faz o que tem que fazer, não adianta contar com Deus para fazer a nossa parte. Então, a disciplina, ela vai ser proveitosa na nossa vida quando nós honrarmos e respeitarmos a Deus, assim como o nosso pai e a nossa mãe. Mas se a gente aprender a respeitar a Deus, você tem que aprender a respeitar pai e mãe. Aprender a honrar. Isso precisa vir do coração. Eu e você não somos capazes de produzir isso. Só o Espírito Santo faz isso. Só o Espírito de Deus faz. Porque não é só uma questão de fazer ou não fazer, é uma questão de vir do coração. A gente tem que vir de dentro. E se não vier de dentro, não é honra. E desagrada a Deus. Warren Wiersbe escreveu que a correção dos nossos pais terrenos é limitada e por tempo limitado. E eles fazem isso conforme me parece melhor, como dizemos aqui. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem eterno, a fim de sermos participantes da sua santidade. O pai e a mãe, quando colocam o filho de castigo, quando disciplinam o filho, quando corrigem o filho, ou quando dá umas varadas aí, que parece que hoje em dia não é mais permitido, né, pela lei aí, né? Mas a Bíblia fala que a vara da disciplina ensina o menino e vai afugentar a ignorância do coração dele, não é? Quando os pais precisam fazer isso, eles estão promovendo um bem temporal, um bem terreno, um bem limitado aos filhos, mas a disciplina do Senhor tem para nós um bem eterno. Aleluia. Porque quando Deus nos disciplina é para nos levar para a eternidade, é para nos levar para o céu, é para nos tornar cidadãos da Jerusalém celestial. Louvado seja o Senhor. Não é apenas uma disciplina temporária, não é apenas uma disciplina que vai passar logo. Champlin escreve dizendo que ela visa o nosso aperfeiçoamento, é projetada para nos conformar à imagem de Cristo,
salvo. Mas a gente olha para a vida daqui, sabe o que está falando para o céu? Imagina eu lá no céu, do jeito que eu sou. Imagina você lá no céu, do jeito que você é. Você tem que conviver com todos os salvos de todas as épocas. Morar na mesma casa. Pensa um Big Brother gigante. Imagina você lá no céu do jeito que você é. Imagina você estar lá no céu e alguém mexe com as suas coisas. Imagina você lá no céu e alguém fala uma coisa que você não gosta. Lá nós estaremos eternamente. É na mesma casa. Como Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Não tem casa assim no céu. É uma casa só. Para todo mundo. Muitos irmãos morando na mesma casa. Tem alguns irmãos aí que tem bastante irmãos, né? Como é que era a festa? 5, 10 crianças na mesma casa. Imagina milhões de milhões, como viu o apóstolo João no Apocalipse. Então eu acho que eu olho para mim e falo assim, Senhor, eu preciso que o Senhor corrija muita coisa também. Porque pessoa no céu do jeito que eu sou, vou dar problema lá. Então quando o Senhor disciplina a gente, está preparando a gente para o céu, você não está pronto ainda, eu preciso bater um pouquinho mais. Então que o Senhor nos corrija quanto for preciso, mas que a gente seja mais parecido com Jesus a cada dia, que Ele já está lá no céu e nos espera. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Versos 11 a 13, aí nós temos os frutos da disciplina. Orton Wiener escreve dizendo que a disciplina, embora dolorosa no momento, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que são por ela exercitados. Então, a disciplina dói, sim. É dolorosa, é dolorida, amarga às vezes, deixa a gente chateado, triste. Mas você disciplina a criança, fica empurrado, fica lá triste, fechado. Minha mãe dizia que o bico dava para fazer uma feijoada. Minha mãe falou assim: vai ter feijoada amanhã, porque fulano está com um bico desse tamanho assim. Esse fulano era eu. A gente não gosta, mas se aceitarmos a disciplina, ela vai produzir um fruto pacífico de justiça, para aqueles que são por ela exercitados. O pastor Hernandes fala que a disciplina, ela, no momento, parece dolorosa, mas é um propósito positivo. Ela quer produzir em nós crescimento espiritual e justiça em nossas vidas. Irmãos, nós precisamos ser a disciplina melhor que entramos. Todos nós precisamos buscar cada dia mais, que é fazer com que a disciplina nos faça melhor do que aquilo que nós éramos antes de passar por ela. No comentário da Bíblia de Genebra, está escrito disciplina traz cura e restauração. Ao restabelecer nossas mãos descaídas e nossos joelhos trôpegos, nós somos fortalecidos para continuar na jornada cristã. Toda vez que somos disciplinados pelo Senhor, Ele sairá mais forte. A gente sai da disciplina mais aperfeiçoada, mais parecido com Jesus. Muitas vezes tivemos que aplicar disciplina nos nossos filhos, mas hoje a gente olha para trás, como valeu a pena? Como valeu a pena ser duro às vezes? Algumas vezes na minha vida eu ouvi que meus filhos, quando fizessem 18 anos, não ia querer nunca mais saber de igreja. Muitas vezes eu ouvi isso. Isso é muito duro com eles. O dia que eles tiverem 18 anos, eles não entram numa igreja, mas não querem mais saber de igreja. Graças ao Senhor, pela graça de Deus, vocês são os dois da igreja. Servem a Jesus, amam Jesus, não são perfeitos não. Um está aqui, o outro está trabalhando. Tem defeito igual o filho de todo mundo tem. Mas a disciplina me convida a aprender a amar Jesus, a honrar o Senhor. Eu não tenho dúvida da salvação dos meus filhos. Não tenho. Eu sei que são de Jesus, pertencem a Jesus e vão morar no céu. Só que se eles não obedecerem a Deus, Deus vai disciplinar. Deus vai bater. E eu não vou pedir para Deus bater não, porque eu quero que eles vão para o céu. Não estou preocupado se os filhos vão ser ricos, reconhecidos e famosos. Eu quero que eles vão morar no céu. Ainda que tenha que passar por essa disciplina. Se eles obedecerem a Deus, Deus tem toda a autoridade e a minha autorização para disciplinar o quanto precisar. Então, anda perto de Jesus, porque se Jesus estiver batendo, não tem que parar de bater não. Continua batendo, Senhor, mas traga eles para perto da tua vontade, para perto do teu
E o texto termina ainda, nos mesmos versos 12 e 13, falando sobre o restabelecimento das mãos e dos joelhos. Então aqui o autor ele fala sobre a disciplina, fala que aqueles irmãos ainda não tinham suportado a tribulação e até a morte, e ele termina falando assim: então gente, fortaleçam essas mãos e firmem esse joelho, porque tem muita coisa para ser feita ainda. Sabe quando você precisa dar um corretivo no menino, acabou de apanhar e depois ficou chorando assim: olha, você chorou, para com isso e vai fazer o que você tem que fazer. Vai para a escola, vai lavar a louça, vai arrumar seu quarto, vai guardar o brinquedo. É mais ou menos o que o autor das Igrejas está falando. E gente, tem uma carreira para correr. Nós vimos no começo do capítulo 12. Tem uma caminhada. E para de reclamar. Vocês ainda não resistiram ao sangue. Deus está disciplinando vocês porque vocês são filhos. Deus ama vocês. Então, pare de moleza. Firme suas mãos. Firme seus joelhos. E vamos à obra. A gente olha lá no Êxodo, quando Deus se encontra com Moisés na sarça. E é bastante interessante porque Moisés vê a sarça não está sendo consumida pelo fogo. Se eu chegar mais perto, eu ver o que é isso. Aí Deus fala com Moisés da sarça, partindo os sandálios dos pés de Moisés. Esse lugar aqui é santo. E o Moisés tira as sandálias, vai se aproximando. E Deus fala assim: Moisés, eu vou usar você para você ir até o Egito e tirar o povo de lá. E Moisés disse assim: Senhor, mas quem eu sou? Deus falou assim: você não é ninguém, Moisés. Não é porque você é alguém que eu vou usar. Vou usar o seu que eu quero usar. E você vai lá e vai tirar o povo do Egito. Não, mas eles não vão acreditar em mim. O que eu vou falar? Fala que o eu sou mandou você. Ah, mas aí como é que eles vão saber que o Senhor apareceu para mim? Pega esse cajado dele. Eles falam do cajado, joga lá, vê uma cobra, a cobra vai pegar o Moisés. Moisés pega na cauda da cobra, vira a cajado de novo, tal, põe a mão no peito, fica leproso, põe a mão de novo, sobe a lepra. Aí Deus fala assim: olha, então, se eles não acreditarem em você, faça um milagre para não acreditar. Ah, mas sabe o que é? Eu não sei falar. Eu sou ruim para falar, não sei falar, não quero falar. Aí Deus fala assim: então tá bom, Moisés, o Arão vai falar para você. Aí o Arão vai falar, você fala para o Arão fala no seu lugar, ele vai se apresentar lá no faraó, vai assim por diante e tal. Resolvido o problema da fala. Aí o Moisés disse: sabe o que é? Eu acho que mandando outra pessoa. Na verdade é que eu não quero mesmo. Aí o Senhor falou: Moisés, para de graça, pega esse cajado, não vai fazer o que eu estou mandando. Minha amiga precisa assim, nas coisas assim diferentes. Não, mais ou menos isso que o autor Deus falou assim: gente, para a reclamação, para o desânimo, e vamos fazer o que tem que fazer. Fortaleçam as mãos, fortaleçam os joelhos, porque é o seguinte: tem gente aleijada que vocês não precisam ajudar. Tem gente que está andando no caminho errado que vocês têm que resgatar. Porque está dizendo aí, fortaleçam as mãos e os joelhos, fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos trôpicos, vacilantes, para que o bambo não erre o caminho. Porque se tem gente no caminho errado e a gente está com a mão bamba, o joelho bambo, reclamando, murmurando, desanimado, como é que a gente vai ajudar quem ainda não entrou no caminho? Como é que nós vamos ser um instrumento de bênção na vida daqueles que estão perdidos? Você trabalha do lado ímpio, você fala mais palavrão que ele, reclama mais que ele, murmura mais que ele, está desesperado da vida. Como é que vai conhecer Jesus desse jeito? Se o nosso testemunho não fala na nossa vida? Mas se a gente mesmo nos momentos de tribulação confia em Deus, se a gente mesmo nos momentos de lutas estamos firmes, estamos firmados no Senhor, caminhando resolutamente em direção à cruz de Cristo, isso vai inspirar pessoas. O que mais fez a igreja crescer no mundo foram os romanos. Quanto mais crentes eles mataram, mais gente se convertia. Sabe por quê? Porque quando os crentes entravam na arena, eles não iam falando para você viu que pastor, pelo amor de Deus, pastor não é gente, pelo amor de Deus, coisa nenhuma. E aquela igreja, onde você viu aquele povo falar mal da vida de todo mundo? Nossa, aquela igreja, eu não vou mais naquela igreja não. Nossa, você viu lá, o culto não acabava mais domingo, que desperdício de tempo. Olha, eu tenho coisa mais importante que eu acho que não vou na igreja mais não, porque aquele irmão lá me encontrou no mercado, nem falou bom dia para mim. Era assim que os irmãos entravam na arena? Para
Para enfrentar leões? Para enfrentar a fogueira? Não. A história conta que eles iam para dentro da arena cantando, orando, glorificando a Deus, louvando Jesus, enquanto 10 morriam na arena sem se converter em verdade. Porque eles olhavam e diziam assim: se vale a pena vir morrer desse jeito por esse Jesus, eu quero ser Jesus para mim. O testemunho do Ben Henrique conta que ele se converteu e era gago, absolutamente gago, não conseguia completar uma frase, e se converteu escondido da família. Um belo dia ele estava numa igreja pregando, Deus curou ele da gagueira. No dia que ele foi pregar a primeira vez, ele foi curado da gagueira, nunca mais gaguejou. Ele estava na igreja pregando e viu o pai dele sentado no meio do povo. Ele olha e fala assim: hoje eu estou lascado. Acaba o culto, o pai dele vai embora, ele não viu que hora o pai foi embora, e ele enrola bastante na igreja, com os irmãos, fica lá, vou fechar a igreja, vou chegar em casa, o cara está dormindo. Quando ele chega em casa, ele vai sentado na sala. O pai dele olha para ele e fala assim: não sei como é que isso acontece, não sei por que é que faz isso, mas esse Jesus que você tem, eu quero para mim. E o que ele fez na sua vida, eu quero que ele faça na minha também. Por isso, irmãos, nós precisamos fortalecer as mãos e firmar os joelhos. A Bíblia de Genebra, no seu comentário, nos diz que a corrida será completada com êxito somente se os ferimentos do passado espiritual estiverem curados e os perigos do futuro forem evitados. William Barclay fala que a exortação final é para que nós renovemos as nossas forças e façamos caminhos retos para os nossos pés, a fim de que não sejamos desviados, mas curados. Warren Wiersbe também escreveu dizendo que devemos encorajar uns aos outros e levantar as mãos cansadas e fortalecer os joelhos enfraquecidos. A jornada é difícil, mas nós não estamos sozinhos. E para terminar, Champlin nos diz que fazer caminhos retos significa andar com retidão e integridade. Isso evitará que aqueles que são fracos tropecem e caiam. Eu e você, irmãos, precisamos da disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor é uma bênção. Talvez hoje eu e você não estejamos passando pela disciplina de Deus. Talvez a gente tenha fugido da disciplina do Senhor. A gente tem que tentar esconder. Sabe o Adão, lá no jardim do Éden, a gente está do mesmo jeito até hoje. Escondendo de Deus. E Deus está no jardim: Adão, onde é que você está? É interessante essa pergunta, né? Você acha que eu não sabia onde é que eu estava? Talvez eu acho que a resposta para Adão: Adão, onde é que você estava? Mas assim, ó, pergunta, né? O senhor pede, eu não sei, o senhor sabe onde é que eu estou? Mais ou menos igual o cidadão, só uma brincadeira também. Ligou para a esposa, adivinha quem estava falando? Não tem como não saber quem é. E Adão estava escondido na moeda, e Deus falou assim: Adão, onde é que você está? Deus sabia onde Adão estava, mas Adão não queria enfrentar a disciplina de Deus. Irmãos, que hoje o Senhor possa nos encontrar e nos chamar pelo nome. Onde é que você está, filho? E a gente se apresenta: Senhor, eu estou aqui. Estou aqui e preciso ser corrigido. Eu sei que eu preciso de correção. Se tiver que doer, que doa. Se for demorar, que demore. Mas eu sei que o Senhor está procurando para me disciplinar, porque eu sou filho. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Por isso, queridos, nós precisamos enfrentar o pecado com determinação. O pecado é coisa séria. E nós precisamos lutar contra ele, mesmo que seja à custa de muito sofrimento. Precisamos resistir até o sangue, se for preciso. Precisamos aceitar a disciplina do Senhor como filhos amados. Precisamos saber que Deus está provando o seu amor e a sua filiação, em vez de nos castigando. Deus castiga? Não, Deus não castiga. Deus não precisa nos castigar. Se Ele quisesse, Ele castigaria. Deus não castiga. Deus ensina.
pai que é amoroso não castiga. Talvez uma das maiores falhas que nós cometemos às vezes, ao invés de ensinar os nossos filhos, a gente nos seguindo dos filhos. O filho fez alguma coisa errada, fez você passar vergonha, fez você tomar algum prejuízo, aí você não vai lá ensinar, você vai se vingar do filho, aí é pecado. Isso é pecado. Se vingar do filho, espancar do filho, amaldiçoar o filho, é pecado. Disciplinar é um ato de amor. É o que Deus faz com a gente. Deus não castiga a gente. O autor aos Hebreus aqui escreveu que horrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Mas, quando nós caímos na mão de Deus vivo, nós seremos de lá melhor do que entramos. Louvado seja Deus. Por isso precisamos nos submeter à disciplina do Senhor, com uma atitude de respeito e gratidão, sabendo que Ele busca o nosso bem eterno. E se fizermos assim, vamos colher frutos da disciplina. Se nós entendermos, irmãos, que ela pode ser dolorosa no momento, mas que no fim isso vai nos trazer um fruto de justiça e de paz, nós vamos saber encarar e desfrutar melhor desse momento de disciplina de Deus, ainda que seja duro. E esse momento vai nos encorajar e vai nos fortalecer para a jornada. Temos muito para andar ainda. Nosso descanso não é aqui. Não terminamos a carreira. Ainda não cumprimos o propósito de Deus para nós. Há muitas promessas do Senhor nos aguardando para serem cumpridas. Por isso nós precisamos nos fortalecer para a caminhada. Então, queridos, diante disso tudo, que nós possamos hoje tomar uma decisões importantes que precisamos tomar. Primeiro, de confessar os nossos pecados regularmente e buscarmos a força de Deus para resistir às tentações. Precisamos, ó Deus, irmãos, andar com pessoas de Deus, com pessoas que sejam apoio, que sejam bênçãos na nossa vida, que nos ajudem a melhorar. A gente precisa desenvolver relacionamentos que nos ajudem a fortalecer a nossa fé e a melhorarmos como pessoas. Gente que nos ajuda a caminhar durante o período de disciplina de Deus na nossa vida. Gente que ore conosco, que ore por nós, que nos amam, que querem o nosso bem. É triste quando a gente vê as pessoas começam a passar por dificuldades e eles começam a orar com gente que vai afastar eles ainda mais de Deus. Uma conversa, uma roda de amigos, ontem, estávamos conversando e surgiu lá um assunto sobre a questão da bebida. Mas acha que é errado, acha que é certo, acha que pode, acha que não pode, a questão do escândalo, da embriaguez e tal. Aí me ocorreu algo assim, eu disse assim, você já viu alguém, crente fervoroso, que começou a tomar um pouquinho de bebida alcoólica e continuou assim? Porque via de regra não é o que acontece. Então não entra no mérito que pode, que não pode, que é certo, que é errado. Você já viu alguma pessoa que ama Jesus, que crente fervoroso e começa a beber? Você vai melhorar na fé? Ou normalmente a gente vê a pessoa descampada? Se afastar de Deus, se afastar de Jesus. Eu acho que isso responde essa pergunta, responde essa questão. Não estou querendo dizer para você o que é certo e é errado, mas tome cuidado. Porque geralmente o que acontece é esse tipo de ambiente afasta a gente de Deus. Esse tipo de prática afasta a gente de Deus. Então, que nós possamos, irmãos, viver sempre, constantemente, confessando nossos pecados ao Senhor e buscando nele a força para resistir às tentações. Nós possamos, irmãos, enfrentar a correção ou as dificuldades da vida com o coração de gratidão, porque sabemos que Deus faz isso porque nos ama, quer nos tratar como filhos e nos fazer aprender as lições que são necessárias. Precisamos, queridos, decidir hoje, meditar mais nas Escrituras, buscar conhecer melhor os textos que falam sobre santidade. Precisamos pedir a Deus para cada dia mais nos conformar à imagem de Cristo. Assim como o modelo que quebra o vaso e faz de novo, na medida que aquela massa deixa de ter a forma que eu gostaria que tivesse, que o Senhor faça isso conosco nessa noite. Nos quebre, nos transforme, nos molde de acordo com a sua vontade. Que nós possamos, irmãos, decidir perseverar, mesmo em meio às dificuldades. A igreja é complicada, a igreja tem defeito, o pastor é esquisito, os irmãos não me amam, não interessa, vamos caminhar na presença do Senhor, vamos perseverar na presença de Deus.
que nós estivéssemos aqui hoje, alguns irmãos nossos foram mastigados por leões, por cães famintos, outros foram queimados vivos. Então, perto do que alguém já passou por nós, não passa nada. Ah, pastor, você não conhece a minha dificuldade. Tudo bem, te respeito. Você acha que a tua aprovação é grande? Amém, te respeito. Eu estou falando para você, a minha é muito pequena. Eu tenho consciência que o preço que eu pago para seguir Jesus é muito barato. É muito barato. O que eu tenho que renunciar nesse mundo para andar com Cristo é muito pouco. Porque aquilo que me espera na eternidade não tem preço, é incomparável. É incomparável. Perdoar quem nos fere, amar quem não nos ama, ser fiel, ser leal, é muito barato, muito barato. Quando a gente lê a história dos Macabeus, 7 irmãos foram torturados e mortos na frente do pai e da mãe. 7. E tortura assim, arrancava as unhas, arrancava os dedos, eles começavam a arrancar os órgãos da pessoa da vida. Vai blasfemar? Renega Jesus que isso para agora. Eles morreram com 7. Mas não é nada. Glória a Deus, estamos deles que nós estamos aqui. Vamos nos envolver mais uns com os outros. Se você está com dificuldade de andar sozinho, procure a comunidade, procure se apoiar em alguém, procure apoiar alguém. Ore por aqueles que são fracos na fé. Seja um instrumento de Deus para ajudá-los a encontrar forças. Busque você forças naqueles que estão caminhando. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Precisamos de Jesus, mas precisamos uns dos outros. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim: conta comigo, porque eu quero contar com você. Amém? A disciplina divina, como já dissemos aqui, é a expressão do amor de Deus e o sinal que são possíveis. Se nós aceitarmos a nos submeter a essa correção, nós vamos crescer em santidade e justiça. Então, que o Espírito Santo nos ajude a enfrentar a luta contra o pecado, a aceitar a disciplina com filhos amados e a sermos fortalecidos, para que possamos assim continuar firmes na fé. Glória a Deus. O final vai valer a pena, irmãos. Não fuja da disciplina de Deus, não se esconda de Jesus. Confesse o pecado. Admita que precisa mudar. Jesus vai te dar força. Nós vamos te dar no céu. Não fica em pé para orar? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pastor, estou passando por um período de disciplina e não estou aguentando. Peça graça e misericórdia de Deus. Pastor, eu tenho rejeitado a disciplina de Deus. Estou andando longe de Jesus. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele quer o meu bem, mas eu não quero ser tratado. Eu quero me arrepender dessa noite. Faça isso em nome de Jesus. Você está andando longe de Jesus, está vivendo no pecado, quer entregar sua vida a Cristo hoje. Faça isso em nome de Jesus. Você que está longe da casa do Pai e quer voltar, volte hoje. Hoje é tempo. Hoje é o momento. Não desperdice essa oportunidade. Se Deus te trouxe aqui, se Deus está falando com você, é porque Ele te ama. Se você de alguma forma está ouvindo essa palavra, ou pela internet, ou vai ouvir algum dia, é porque Deus ama você. Se Deus não te amasse, se Deus não estivesse interessado em você, se você não fosse um filho verdadeiro, você não estaria ouvindo essa palavra. Eu quero ser Senhor amado, como vaso na mão de um cordeiro. Quero a minha vida
Você precisa ser quebrado e feito de novo nessa noite. Você precisa da ação do poder, do Todo-Poderoso que está presente neste lugar. Clame ao Senhor. Tenha esse tempo de oração, de arrependimento, de contrição, de quebrantamento na presença dele. Como tu queres, Senhor, sou teu. Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade, te agradecer pela disciplina, te agradecer pelo teu amor, te agradecer por nos tratar como filhos. Somos imperfeitos, somos pecadores, somos falhos, desobedientes, rebeldes, precisamos de correção, precisamos de disciplina e queremos agradecer, Senhor, e expressar a nossa alegria pelo fato do Senhor não ter desistido de nós até hoje. E como nós merecemos que o Senhor tivesse desistido de nós. Senhor, pelo que somos e pelo que fazemos, o Senhor já poderia ter desistido da gente há muito tempo. E o Senhor estaria sendo absolutamente justo. Mas que bom que o Senhor não desistiu da gente. Que bom que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a tua palavra nessa noite. Que bom que o Senhor nos permitiu entoar louvores ao Senhor, apesar de quem nós somos. Com toda a nossa imperfeição, com todo o nosso pecado, com toda a nossa sujeira, com toda a nossa desobediência. O Senhor assim nos recebe na tua presença e nos trata como filhos. Que alegria, Senhor. Como isso nos conforta, nos dá esperança, saber que o Senhor nos ama apesar de tudo isso e que quer tratar conosco. Senhor, nos traga cada vez mais perto do teu propósito, da tua vontade para nós. Muda o que tiver que ser mudado, Senhor. Quebrando nosso coração, limpa-nos, lava-nos, nos corrige, Senhor, nos discipline se for preciso. Senhor, nós queremos estar perto do Senhor, porque ninguém nos ama como o Senhor nos ama. Ninguém quer o nosso bem como o Senhor deseja o nosso bem. Ninguém quer nos aperfeiçoar, nos fazer melhorar como o Senhor deseja. O mundo está preparado para nos tragar, para nos destruir, para nos afastar de Ti, para nos fazer perecer, mas o Senhor está interessado, ó Deus bendito, na nossa salvação eterna. Que alegria saber disso. Que esperança, que conforto, que consolo saber que o Senhor nos ama e nos quer ao seu lado. Senhor, nós queremos continuar firmes na caminhada, queremos perseverar, queremos ao Senhor resistir com a ajuda do teu Espírito Santo aquilo que tiver que enfrentar. Senhor, fortalece as nossas mãos, firme os nossos joelhos, nos capacite a caminhar, Senhor, e abençoar aqueles que estão à nossa volta, ajudar outras pessoas a caminhar também. Nos submetemos à tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, Senhor. Ensina-nos a obediência, ensina-nos a submissão, ensina-nos o princípio da honra, a lealdade, a fidelidade. Porque nós precisamos disso para entrar no céu, senão ficaremos de fora. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por nos receber aqui mais esta vez.
neste lugar que é o santuário consagrado a Ti. Obrigado por nos receber na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos permitir entoar louvores e adoração ao Senhor nessa noite. Obrigado por falar conosco. Demos o ar da Tua graça. Em nome de Jesus. Agora, meus queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja do Senhor, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu. Então, amém. Deus abençoe a todos. Semana de bênção. Se essa palavra falou com você, venha quarta-feira.